Capítulo 11 Uma terra de onde vêm os lingotes. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e justo, temia a Deus e repudiava o mal. Ele foi abençoado com uma grande família e milhares de ovelhas e bois. Era o homem mais importante do leste. Então, um dia, a música dos deuses veio à presença de Yahvé e Satã junto. Yahvé perguntou a Satã onde ele estivera e Satã respondeu: perambulando pela terra, percorrendo-a inteira. Assim começa a história bíblica de Jó, o homem justo que foi colocado à prova por Satã até os limites de sua fé em Deus. Enquanto uma calamidade se seguia a outra, e já começou a questionar os caminhos do Senhor, 3 de seus amigos viajaram de terras distantes para confortá-lo. Enquanto Jó enumerava suas queixas e dúvidas sobre a sabedoria divina, os amigos apontavam para ele as muitas maravilhas dos céus e da terra que eram conhecidas apenas por Deus. Entre elas, estavam as maravilhas dos metais e suas origens e a engenhosidade para encontrá-los e extraí-los das profundezas da terra. Certamente existe uma fonte para a prata, e um lugar onde o ouro é refinado, onde o ferro é obtido dos minérios e o cobre é refinado das pedras. A escuridão. Ele coloca a fim à utilidade, ele busca nas pedras nas profundezas da obscuridade. Ele arranca o riacho de seu leito, onde homens estranhos esquecidos se movem. Existe uma terra de onde vêm os lingotes, cujo subsolo está revolto em fogo. Um lugar onde estão as pedras verdes azuladas, que possuem os minérios do ouro. Mesmo o abutre não conhece o caminho para lá, e os olhos de um falcão não a distinguem. Lá ele pousou sua mão sobre o granito, ele revirou montanhas em suas raízes. Ele cortou galerias através das rochas, e tudo que é precioso seus olhos enxergaram. Ele represou as fontes dos riachos, e o que está oculto ele trouxe à luz. O homem conhece todos esses lugares. Será que o próprio homem descobriu todos os processos metalúrgicos? Indagou Jó. Na verdade, desafiou seus 3 amigos, querendo saber de onde vinha aquele conhecimento sobre minerais e metais. Onde a sabedoria será encontrada? De onde vem a compreensão? Nenhum homem sabe suas consequências. Sua fonte é onde nenhum mortal habita. Ouro sólido não é a medida completa, em prata seu valor é incalculável. Para o olho vermelho de Opir não está confinado, nem pela preciosa cornalina ou lápis azul. Ouro e cristal não são a medida dessa terra, nem seu valor em vasos de ouro. Coral negro e alabastro não precisam de menção. A sabedoria está além de meras pérolas. Claramente toda essa sabedoria vem de Deus, aquele que o enriquecera, retirara tudo, e era capaz de recuperá-lo. Apenas Deus compreende seu curso e sabe como está disposto. Pois ele pode varrer os confins da terra e enxergar tudo que está sob os céus. A inclusão das maravilhas da mineração no discurso de Jó a seus 3 amigos pode não ter sido acidental. Embora nada se saiba sobre a identidade do próprio Jó, ou sobre a terra em que viveu, os nomes dos 3 amigos forneceram algumas pistas. O primeiro era Elipaz de Temã, do sul da Arábia. Seu nome significava Deus é meu ouro puro. O segundo era Bildade de Shua, um país que se supõe localizado ao sul da cidade hitita de Carsemish, cujo nome significava lugar de poços profundos. O terceiro era Zopar de Ama, um lugar que recebeu o nome da irmã de Tubal-Caim, o mestre de todas as artes, segundo a Bíblia. Os 3 vinham de terras associadas à mineração. Ao fazer perguntas detalhadas, Jó, ou o autor do livro de Jó, demonstrou grande conhecimento de mineralogia, de mineração e de processos metalúrgicos. Seu tempo é certamente bem posterior ao da primeira utilização do cobre, quando se martelavam pedaços de cobre natural para fazer objetos úteis e os metais eram obtidos por mineração de matérias-primas que tinham de ser fundidas, refinadas e moldadas.
Na Grécia clássica, no primeiro milênio AC, a mineração e a metalurgia eram consideradas assuntos para quem desejava descobrir os segredos da natureza. A própria palavra metal deriva do grego metalao, que significava buscar, encontrar coisas escondidas. Poetas e filósofos gregos, seguidos pelos romanos, perpetuaram a divisão de Platão da história humana segundo as idades do ouro, da prata, do bronze, cobre e do ferro, sendo a do ouro considerada a idade ideal, em que os homens estavam mais perto dos deuses. Uma versão bíblica foi incluída na visão de Daniel. Ela começa com argila e fornece uma escala acurada do progresso do homem. Depois de uma longa idade antiga da pedra, inicia-se a Idade Média da Pedra no Oriente Médio, por volta de 11.000 AC. Logo depois do dilúvio, cerca de 3.600 anos mais tarde, o homem saiu das montanhas para os vales férteis, iniciou a agricultura, a domesticação de animais e o uso de metais em bruto, encontrados na forma de pepitas, sem necessidade de mineração ou purificação. Os estudiosos chamam esse período de Neolítico, Idade Nova da Pedra, mas na verdade foi quando a argila, para cerâmica e outros usos, substituiu a pedra, como narra a sequência do livro de Daniel. O uso mais antigo do cobre foi na forma de pedras de cobre. Por esse motivo, muitos pesquisadores preferem chamar a transição da Idade da Pedra para a dos metais de Calcolítico, ou Idade da Pedra de Cobre. Esse cobre era martelado até obter a forma desejada, ou submetido a um processo chamado têmpera, que consiste em ser amolecido pelo fogo. Acredita-se que esse tipo de trabalho em cobre, e mais tarde em ouro, tenha se iniciado nas terras altas, ao redor do crescente fértil do Oriente Médio, possibilitado devido às suas circunstâncias particulares. O ouro e o cobre são encontrados em estado natural, não apenas na forma de veios profundos embaixo da terra, mas também na forma de pepitas, até mesmo em pó, no caso do ouro, que as forças da natureza, tempestades, enchentes, fluxo persistente de rios e riachos, soltam das rochas. As pepias naturais desses metais têm sido encontradas nos leitos dos rios, ou nas suas proximidades, sendo separadas da lama e do cascalho por lavagem com água, garimpo de baleia, ou por filtração. Embora isso não inclua a abertura de poços e túneis, o método é chamado de lavagem de aluviões. A maior parte dos peritos acha que tal mineração foi praticada nos altiplanos ao redor do crescente fértil da Mesopotâmia e nas costas orientais do Mediterrâneo, por volta do 5º milênio AC, e certamente antes de 4.000 AC. Esse é um processo que tem sido usado pelo homem através dos tempos. Poucas pessoas compreendem que os garimpeiros das famosas corridas do ouro do século XIX não eram verdadeiros mineradores, aqueles que entram na terra em busca do ouro, como aconteceu, por exemplo, na África do Sul. Na verdade, eles se dedicaram à lavagem de aluviões, peneirando o cascalho às margens dos rios para obter pepitas, ou pó de ouro. Durante a corrida do ouro no Yukon, no Canadá, por exemplo, mineiros usando uma picareta, uma calha e uma bateia chegaram a recolher um volume expressivo de ouro, mais de 28 toneladas por ano, segundo os relatos, durante os anos de pico, há um século. A produção real, provavelmente, era o dobro. É interessante notar que hoje em dia tal método de mineração continua a ser praticado nas bacias do Yukon e do Klondike, obtendo centenas de quilos de ouro por ano. É digno de observação que, embora o ouro e o cobre estivessem igualmente disponíveis em estado natural, o ouro era mais procurado porque, ao contrário do cobre, não oxida. O homem do Oriente Médio naqueles primeiros milênios não utilizou o ouro, limitando seu uso ao cobre. Este fenômeno geralmente não tem explicação. Acreditamos que a explicação pode ser encontrada nas noções dominantes no Novo Mundo de que o ouro era um metal pertencente aos deuses.
Quando o ouro entrou em uso, no início do terceiro milênio AC, ou vários séculos antes, foi para enfeitar os templos, literalmente, a casa de Deus, e para fazer utensílios para o serviço dos deuses. Só em cerca de 2500 AC, é que começou o uso do ouro pelas casas reais, indicando uma mudança de atitude cujos motivos ainda precisam ser investigados. As civilizações sumérias floresceram por volta de 3800 AC. Descobertas arqueológicas comprovaram que seu início, tanto ao sul quanto ao norte da Mesopotâmia, se deu por volta de 4000 AC. Essa época corresponde ao começo da verdadeira mineração, do processamento de minérios e da sofisticação metalúrgica. Este complexo e avançado setor do conhecimento, como o de outras ciências, teria sido transmitido aos povos antigos, contam as lendas, pelos Nefilim, os deuses que vieram de Nibiru para a Terra. Revendo a história do uso humano dos metais, L.A.Itchison, a History of Metals, a história dos metais, reparou, surpreso, que os progressos alcançados na antiguidade na área de metalurgia se devem, inevitavelmente, aos sumérios. Os sumários trabalhavam e utilizavam não só o cobre e o ouro, geralmente obtidos de pepitas naturais, mas também outros metais, que requeriam a extração de veios nas rochas, como a prata, ou a fundição de minérios, como o chumbo, por exemplo. A arte de produzir ligas, a combinação química na fornalha de dois ou mais metais, foi por eles desenvolvida. A marchetagem primitiva deu lugar aos moldes e ao complexo método conhecido como cera-perdue, cera perdida, que permitia a moldagem de objetos mais complexos e úteis, estatuetas de deuses, de animais, ou de utensílios para o templo. E tudo isso foi inventado na Sumária. O progresso ali alcançado se espalhou para todo o mundo. Nas palavras de R.J. Forbes, Studies in Ancient Technology, estudo sobre tecnologia antiga por volta de 3500 AC, a metalurgia foi absorvida pela civilização da Mesopotâmia, que se iniciou cerca de 3800 AC. Este estágio foi alcançado no Egito cerca de 300 anos mais tarde. Mas, por volta de 2500 AC, toda a região, entre as cataratas do Nilo e o rio Indo, voltou-se para os metais. Por volta dessa época a metalurgia parece ter chegado à China, mas os chineses não se tornaram verdadeiros metalúrgicos até o período Longshan, entre 1800 a 1500 AC. Na Europa, os primeiros objetos de metal mal alcançam a 2000 AC. Antes do dilúvio, quando os Nefilim mineraram ouro no sul da África para suas próprias necessidades em Nibiru, os metais fundidos eram embarcados em submarinos para Edin. Navegando através do que agora é o Mar da Arábia e Golfo Pérsico, entregavam suas cargas para o processamento final em Badtibira, uma Pittsburgh antediluviana. O nome significava lugar fundado para a metalurgia. O termo algumas vezes aparecia como Badtibila, em honra a Tibil, o deus dos metalúrgicos e artesãos. Existem dúvidas se o nome do metalúrgico na linha de Caim, Tubal, deriva dessa terminologia suméria. Após o dilúvio, a grande planície do Tigre-Eufrates onde fora o Edim ficara soterrada pela lama. Levou quase 7 milênios para que secasse o suficiente para que o povo mudasse novamente para lá e iniciasse a civilização suméria. Embora nessa planície de lama seca não houvesse pedras ou minerais, a tradição requeria que a civilização suméria e seus centros urbanos seguissem as plantas antigas. Assim, o centro metalúrgico dos sumérios foi fundado onde Badtibira estiver um dia. O fato de outros povos no Oriente Médio terem empregado a tecnologia dos sumérios e sua terminologia atesta a importância da metalurgia suméria. Em nenhuma outra linguagem se encontraram tantos termos precisos referentes à metalurgia. Existem por exemplo em textos sumérios, nada menos do que 30 termos diferentes para descrever as variedades de cobre, urudu, processado ou não processado.
Havia uma série de termos com ZAR, algumas vezes abreviado para ZA, como prefixo para descrever o brilho dos metais e Cu para indicar a pureza do metal ou de seus minérios. Também eram encontrados em profusão termos indicando variedades e ligas de ouro, prata e cobre. O mesmo acontecia com relação ao ferro, que teria entrado em uso apenas um milênio ou dois depois da sua introdução pelos sumérios. Chamado âmbar, era indicado por mais de 12 termos, dependendo da qualidade do minério e do produto final. Alguns textos sumérios eram dicionários virtuais de termos indicando pedras brancas, minerais coloridos, sais obtidos por mineração, substâncias bituminosas. Registros escritos e achados arqueológicos comprovam que comerciantes sumérios percorreram grandes distâncias para conseguir metais, oferecendo em troca não apenas produtos primários, como cereais e roupas de lã, mas também produtos feitos de metal processado. Se tudo isso pode ser atribuído ao conhecimento sumério, o que falta explicar é o fato de terem sido encontrados nos seus registros terminologia e símbolos escritos, inicialmente pictográficos, referências à mineração realizada em terras distantes da Suméria. Assim, os perigos dos trabalhos nas minas da África foram mencionados num texto chamado A Descida de Inanna para o Baixo Mundo. As provações dos que foram punidos, sendo obrigados a trabalhar nas minas da península do Sinai, foram detalhadas no Épico de Gilgamesh, quando seu companheiro Enkidu foi sentenciado pelos deuses a terminar ali os seus dias. A escrita pictográfica suméria incluiu uma expressiva variedade de símbolos pertinentes à mineração, muitos mostrando poços de minas, de acordo com suas estruturas, ou de acordo com os minerais dali retirados. Não fica claro, porém, onde foram encontrados esses minérios. Certamente não na própria Sumária, pois muitos nomes de lugares não foram identificados. Algumas inscrições reais apontam para terras muito distantes. Um bom exemplo é a citação do cilindro A, coluna 16 de Gudea, rei de Lagash, terceiro milênio AC, no qual ele deixou gravados os materiais raros usados na construção do templo Enlil para seu deus. Gudea construiu o templo brilhante com metal, tornou-o brilhante com metal. Ele construiu Enlil com pedra, ele tornou-o brilhante com joias. Com cobre misturado com estanho ele o construiu. Um artesão, um sacerdote da divina dama da terra, trabalhou em sua fachada. Com 2 palmos de pedra brilhante ele envolveu a alvenaria, com um palmo de diorito de pedra brilhante. Uma das passagens chaves no texto, que Gudea repete no cilindro B, para certificar-se de que a posteridade iria lembrar-se de suas pias conquistas, é o uso de cobre misturado com estanho para construir o templo. A falta de pedras na Suméria havia levado à invenção do tijolo de barro, com o qual os mais altos e imponentes edifícios haviam sido construídos. Mas como Gudea nos informa, nesse caso, pedras especialmente importadas foram usadas e até mesmo a alvenaria foi recoberta com 1 palmo de diorito e 2 palmos de pedra menos rara. Para realizar isso, ferramentas de cobre não são apropriadas. São necessárias ferramentas mais pesadas, ferramentas do aço da antiguidade, o bronze. Como Gudea afirmou corretamente, bronze era uma mistura de cobre e estanho, não um elemento natural. Era o produto de uma liga de cobre e estanho obtida na fornalha, sendo assim totalmente artificial. A regra base dos sumários para essa liga era 1:6, o que significa 85% de cobre para 15% de estanho, uma excelente liga. O bronze era uma conquista tecnológica, sendo trabalhado de várias maneiras. Podia ser trabalhado apenas por moldagem, nunca a golpes de martelo ou amelamento. O estanho, para o processamento, precisava ser extraído do minério bruto, cassiterita, através de um processo de fusão e recuperação. Esse minério geralmente é encontrado em depósitos de aluvião, que resultaram do seu desprendimento do veio natural, ou da mina, por forças da natureza.
chuvas fortes, enchentes, avalanches. O estanho é retirado da cassiterita geralmente por fusão, através do aquecimento do minério, numa primeira fase com coque. Mesmo essa descrição rudimentar dos processos metalúrgicos envolvidos torna claro que o bronze era um metal que requeria avançadas técnicas a cada estágio do seu processamento. Para adicionar outro detalhe intrigante, era também um metal difícil de encontrar fontes disponíveis, e não é certo que tenham mesmo existido, próximas à Suméria, foram rapidamente esgotadas. Alguns textos sumérios mencionam 2 montanhas de estanho numa terra distante, cuja identidade não fica clara. Pesquisadores como B. Landesberger, Journal of Near Eastern Studies, Jornal de Estudos sobre o Oriente Médio, volume 21, não rejeitam lugares longínquos como o cinturão de estanho do Extremo Oriente, Burma, Tailândia, Malásia, atualmente países produtores de estanho. Também se aventou a hipótese de que, em sua busca por esse metal tão importante, os sumérios, via a Ásia Menor, tenham chegado às minas ao longo do Danúbio, especialmente as da Boêmia e Saxônia, onde os minérios estão esgotados há muito tempo. Forbes, no entanto, observou: as descobertas no Cemitério Real de Ur, 2500 AC, demonstram que os artesãos de Ur dominavam a metalurgia do bronze e do cobre perfeitamente. De onde vinha o minério de estanho que eles usavam, ainda é um mistério. O mistério, na verdade, persiste até hoje. Não só Gudea e outros reis sumérios, em cujas inscrições é mencionado estanho, precisavam despender grandes esforços para obtê-lo. Mesmo uma deusa, a famosa Estar, foi obrigada a atravessar montanhas para encontrar tal lugar. Num texto conhecido como Inanna-Ebi, sendo Inanna o nome sumério de Estar, e Ebi o de uma cadeia de montanhas distantes, não identificada, Inanna pede permissão aos deuses superiores, dizendo: permitam que eu parta pela estrada dos minérios de estanho, permitam que eu aprenda sobre as minas. Por todos esses motivos, e talvez porque os deuses, os Nefilim, precisassem ensinar ao homem antigo como separar o estanho do seu minério, através da fusão, o metal era considerado sagrado pelos sumérios. Sua palavra para designá-lo era Aná, literalmente pedra celestial. O bronze, liga de cobre e estanho, era chamado Zabar, metal duplo brilhante. O termo para estanho, Ana, era copiado dos hititas sem muitas mudanças. Porém, na linguagem acadiana, usada pelos babilônios, assírios e outros povos de língua semita, o termo passou por uma pequena mudança, para anaco. E utilizado para significar estanho por anacno. Acreditamos que a alteração reflita uma relação mais íntima do metal com os deuses Nefilim, pois também foi encontrada a grafia Anakun, significando minério pertencente, ou vindo, aos Anunnaki. A palavra aparece na Bíblia várias vezes. Terminando com um KH suave, significava um fio de prumo de estanho, como aparece na profecia de Amos ao divisar o Senhor segurando um Anak para ilustrar sua promessa de não desviar mais de seu povo de Israel. Como Anak, o termo significa colar, refletindo o alto valor atingido por esse metal brilhante, uma raridade tão preciosa quanto a prata. Também significava gigante, uma versão hebraica dos Anunnaki da Mesopotâmia, conforme sugerimos em nosso volume anterior. Trata-se de uma versão que suscita associações intrigantes com as lendas tanto do Velho Mundo quanto do Novo Mundo, atribuindo isso ou aquilo aos gigantes. Todas as associações do estanho com os Nefilim podem ter se derivado do seu papel original de ensinar a humanidade a usar esse metal. Na verdade, a modificação pequena, porém significativa, do termo sumério Ana para o acadiano Anaco sugere a passagem de um determinado período de tempo. Está documentado, em descobertas arqueológicas assim como em textos, que o grande avanço na idade do bronze diminuiu por volta de 2500 AC.
O fundador da dinastia acadiana, Sargão de Akkad, valorizava tanto esse metal que o escolheu, ao invés do ouro e da prata, para homenagear a si mesmo, por volta de 2300 AC. Historiadores da metalurgia referem-se à escassez do suprimento de estanho em determinada época, comprovada pelo fato de que a percentagem de estanho no processamento do bronze continuou baixando. Outra prova disso foi a descoberta de textos narrando que a maior parte dos objetos de bronze eram feitos de bronze velho, derretendo objetos antigos e adicionando cobre à liga, às vezes, reduzindo o conteúdo de estanho em até 2%. Depois, por motivos sem explicação, a situação muda abruptamente. Forbes afirma: só da Idade Média do Bronze em diante, vamos dizer por volta de 2200 AC, é que aparece com mais regularidade o verdadeiro bronze, contendo altas porcentagens de estanho, e não apenas aquelas formas intrincadas usadas anteriormente. Tendo ensinado à humanidade o processamento do bronze para impulsionar as grandes civilizações do quarto milênio AC, os Nefilim novamente vêm em seu auxílio no milênio seguinte. Mas, se inicialmente o estanho foi conseguido de fontes no Velho Mundo, na segunda fase, as fontes permanecem um mistério. Eis nossa ideia ousada: a nova fonte de estanho estava no Novo Mundo. Se, como acreditamos, o estanho do Novo Mundo alcançou os centros de civilização do Velho Mundo, só pode ter vindo de um lugar, do Lago Titicaca. Nossa suposição não decorre só do seu nome, que significa Lago das Pedras de Estanho, mas também porque essa região da Bolívia, até hoje, milênios depois, é uma grande fonte do estanho mundial. Embora o estanho não seja raro, é considerado um mineral escasso, encontrado em quantidades comerciais, apenas em poucos lugares. Atualmente, 90% da produção mundial vem da Malásia, Tailândia, Indonésia, Bolívia, Congo Brazzaville, Nigéria e China, em ordem decrescente de produção. Algumas fontes mais antigas, no Oriente Médio e na Europa, estão exauridas. Em todos os locais, a fonte de estanho é a cassiterita de aluvião, o minério de estanho oxidado, que se desprende de seus depósitos naturais. Em apenas 2 lugares o estanho foi encontrado no seu filão original, Cornwall e Bolívia. O primeiro está exaurido. O segundo continua a suprir o mundo com suas montanhas, que parecem verdadeiras montanhas de estanho, conforme descrito no texto sumério de Inanna. Estas fontes abundantes de minério encontram-se a altitudes superiores a 4.000 metros, concentrando-se, principalmente, a sudoeste de La Paz, capital da Bolívia, e a leste do Lago Poopó. A cassiterita de aluvião, mais fácil de obter nos leitos dos rios, vem da área costeira do Lago Titicaca. Lá, o homem antigo coletava o minério pelo seu alto conteúdo de estanho, coleta que continua até hoje. Algumas das pesquisas mais confiáveis em relação à mineração antiga no Lago Titicaca boliviano foram efetuadas por David Forbes, Research on the Mineralogy of South America, pesquisas sobre mineralogia na América do Sul, há mais de um século. Ele conseguiu reconstituir o cenário do tempo da conquista, antes que as operações mecanizadas em larga escala do século XX alterassem permanentemente a paisagem e escondessem as evidências arqueológicas. O estanho puro é extremamente raro na natureza. Por isso, Forbes surpreendeu-se quando examinou uma amostra de estanho puro no local. Uma pesquisa acurada mostrou que essa amostra não saíra do interior da mina de ouro, mas provinha dos ricos depósitos aluviais de cassiterita. Ele rejeitou totalmente as explicações simplistas oferecidas de que o metal seria o resultado de incêndios florestais, onde o fogo teria derretido o minério de cassiterita. O processo para a retirada do estanho da cassiterita exige muito mais do que o mero aquecimento do minério. Primeiro, é necessária uma combinação com carbono, para converter o minério.
SNO mais C igual Q2 mais ECN, e, frequentemente, purificá-lo, através do seu aquecimento com cal. Forbes encontrou amostras de estanho na forma de metal na cabeceira do rio Tipuane, um afluente do rio Beni que flui para o leste da cordilheira próxima ao lago. Para seu assombro, em suas próprias palavras, descobriu que o local tinha pépitas de ouro e cassiterita, além de pépitas de estanho metálico. Para Forbes ficou claro: quem quer que tenha trabalhado naquela área, também sabia processar o estanho a partir de seu minério. Explorando a área leste do lago Titicaca, ficou mais impressionado pela grande proporção no local de estanho metálico, portanto, processado e fundido. A ocorrência de estanho metálico naquela área, segundo o pesquisador, não pode ser explicada por causas puramente naturais. Para completar, encontrou perto de Surata um bastão de bronze. Ao mandar analisar sua composição, ficou sabendo que continha 88% de cobre e 11% de estanho, bastante parecido a outros bronzes antigos da Europa e do Oriente Médio. Os locais lhe pareceram, portanto, de períodos extremamente antigos. Forbes também ficou surpreso ao compreender que os índios dos arredores do lago Titicaca, descendentes da tribo Aimara, pareciam saber como encontrar esses lugares intrigantes. Na verdade, o cronista espanhol Barba, 1640, chegou a afirmar que seus contemporâneos haviam encontrado minas de estanho e de cobre exploradas pelos índios. As minas de estanho ficavam perto do lago Titicaca. Poznański encontrou tais minas pré-incaicas a quase 10 quilômetros de Tiahuanaco. Ele e outros pesquisadores confirmaram a presença de artefatos de bronze em Tiahuanaco e nos arredores. Na opinião de Poznański, a Porta do Sol tinha nichos com painéis de ouro, que podiam girar nas dobradiças, ou pontas de virar, feitas de um material que só poderia ser o bronze para suportar o peso. Ele encontrou em Tiahuanaco blocos de pedra com nichos que serviam para encaixar grampos de bronze, como em Pumapunku. Lá ele vira um pedaço de metal, sem dúvida bronze, que com suas pontas dentiformes parecia um dispositivo para levantar pesos. Essa peça foi vista e representada por ele num esboço feito em 1905. Seu arrebatamento foi maior na visita seguinte. Diante do saque sistemático a Tiahuanaco, tanto no tempo dos Incas quanto na era moderna, pouco sobrou, mas as ferramentas de bronze encontradas nas ilhas sagradas do lago Titicaca e Coate podem dar uma ideia do que deve ter existido em Tiahuanaco. Tais achados incluem barras de bronze, alavancas, cinzéis, facas e machados. Ferramentas que serviriam para o trabalho de construção, mas também para o de mineração. Na verdade, Poznański iniciou seu tratado de 4 volumes com uma apresentação tratando da mineração em tempos pré-históricos nos altiplanos da Bolívia e, no lago Titicaca, em particular. Esses túneis nas montanhas, dizia ele, precisam ser distinguidos daqueles abertos pelos espanhóis em busca de metais preciosos, pois são anteriores aos dos conquistadores, são de períodos mais remotos, de uma raça inteligente e empreendedora, que retirou metais das profundezas da montanha, talvez preciosos. Que tipo de metais o homem dos Andes estaria procurando nas profundezas da montanha num período tão remoto? Indagou o pesquisador. Com certeza, não seria ouro, nem prata. Só um metal muito mais útil faria com que subissem aos picos mais altos da cordilheira andina. O estanho, explica ele, era necessário para fazer uma liga com o cobre, a fim de criar um nobre bronze. Esse era o propósito da presença do homem em Tiahuanaco, concluiu, fato confirmado pela descoberta, no interior de um raio de 30 léguas de Tiahuanaco, de muitas minas de estanho. Mas será que o homem andino precisava desse estanho para criar suas próprias ferramentas de bronze? Aparentemente, não.
Um grande estudo realizado pelo especialista em metalurgia, Erland Nordenskiold, de Cooperand Bronzeagens em South América, a idade do cobre e do bronze na América do Sul, concluiu que nem a idade do cobre, nem a do bronze ocorreram ali. Não havia na América do Sul traços da idade do bronze ou do cobre. As ferramentas de bronze encontradas apresentavam a forma e a tecnologia empregadas no Velho Mundo. Examinando todo o nosso material, armas e ferramentas de bronze e cobre, encontradas na América do Sul, precisamos confessar que não há muita coisa original. Em sua maioria estão relacionadas ao que foi encontrado no Velho Mundo, disse ele. Apesar de relutante, ele é obrigado a admitir que existe uma semelhança considerável entre as técnicas utilizadas nos objetos de metal encontrados no Novo Mundo e as do Velho Mundo, durante a Idade do Bronze. Significativamente, algumas ferramentas incluídas nesses exemplos possuem cabos esculpidos com a cabeça da deusa suméria Ninti, a Senhora das Minas do Sinai, cujos símbolos são cortadores umbilicais. A história do bronze no Novo Mundo está ligada ao Velho Mundo e a história do estanho nos Andes, onde o bronze do Novo Mundo se originou, está inexoravelmente ligada ao lago Titicaca. Nesses acontecimentos Tiahuanaco representava um papel central, devido à presença dos minerais circundantes. De outra forma, para que teria sido construída? Os 3 centros de civilizações do Velho Mundo iniciaram-se em vales férteis de rios. Na planície entre o Tigre e o Eufrates, os sumérios. Ao longo do Nilo, os egípcios africanos. Ao longo do rio Indo, os hindus. Sua base era a agricultura, mas o comércio se tornou possível graças aos rios, por onde chegavam as matérias-primas e eram exportados os cereais e outros produtos. As cidades começaram a se desenvolver ao longo dos rios e o comércio passou a exigir registros escritos. Foi quando as trocas floresceram, as sociedades se organizaram, e as relações internacionais começaram. Tiahuanaco não se encaixa nesse padrão. Dá a impressão de estar, como afirma o ditado popular, toda vestida, mas sem ter para onde ir. Uma grande metrópole, cuja cultura e arte influenciara toda a região dos Andes, foi construída no meio do nada, às margens de um lago pouco hospitaleiro, no topo do mundo. Mesmo levando em conta o seu minério. Por que ali? A geografia pode responder a essa pergunta. É habitual iniciar-se qualquer descrição do lago Titicaca afirmando que ele é o mais alto corpo de água navegável no planeta, com uma altitude de 4.224 metros. Trata-se de um lago bem grande, com uma superfície de 8.238 km². Sua profundidade varia entre 330 metros. De formato alongado, possui uma extensão máxima de 193 km e uma largura máxima de 70 km. Seu litoral recortado, fruto das montanhas que o cercam, forma numerosas penínsulas, cabos, istmos e estreitos. O lago tem mais de 2 ilhas de tamanho apreciável. Seu desenho, a noroeste e sudeste, segue o das cadeias montanhosas que o cercam. A leste estende-se a Cordilheira dos Andes Bolivianos, onde se situa o Monte Ilampu, com 2 picos, na Serra Sorata, e o imponente Ilimana a sudoeste de La Paz. Exceto alguns rios pequenos que fluem dessa serra para o lago, a maior parte dos cursos d'água corre para o leste, descendo em direção à planície brasileira e ao Oceano Atlântico, a mais de 3.000 quilômetros de distância. Foi ali, na margem leste do lago, onde os rios e nascentes correm para os 2 lados, que os grandes depósitos de cassiterita foram encontrados. Montanhas igualmente imponentes limitam o lago ao norte. As águas das chuvas correm dali para o norte, onde vão alimentar rios como o Vilcanota, alguns o consideram como o verdadeiro formador do Amazonas, que, reunindo tributários, vai mergulhar no Urubamba. Todos eles se dirigem para o norte e para o nordeste, em direção à bacia amazônica.
No entanto, foi ali, entre as montanhas que cercam o lago, e em Cusco, que a maior parte do ouro dos Incas foi encontrado. A margem oeste do lago Titicaca, embora erma e desolada, é a mais povoada. Entre montanhas e baías e nas costas das penínsulas surgiram aldeias e cidades modernas, que dividem a área com locais antigos, como Puno, considerada a maior cidade, e Porto Lacustre do mundo, onde repousam as enigmáticas ruínas de Silustane. Nessa localidade, os engenheiros modernos descobriram que qualquer estrada, rodovia, ou estrada de ferro, precisa se dirigir necessariamente para o norte, ou em direção a um dos poucos desfiladeiros dos Andes abertos para a planície costeira do Pacífico, a quase 160 quilômetros dali. A topografia e a geografia sofrem profundas alterações quando se viaja em direção à parte sul do lago, que, como a maior parte da margem oriental, pertence à Bolívia e não ao Peru. Lá, duas das maiores penínsulas, Copacabana no oeste e Achacaché a leste, quase se encontram. Sobra apenas um estreito entre a porção maior do lago, ao norte, e sua parte sul, que assume feições de uma laguna, termo usado pelos próprios espanhóis, um corpo de águas tranquilas, se comparado às águas agitadas, varridas pelo vento, ao norte. As duas ilhas principais das lendas nativas, a Ilha do Sol, atualmente Ilha Titicaca, e a Ilha da Lua, atualmente Coati, se situam ao largo do litoral norte de Copacabana. Foi nessas ilhas que o Criador escondeu seus filhos, o Sol e a Lua, durante o dilúvio. Foi de Titicala, uma rocha sagrada na ilha de Titicaca, que o Sol subiu para o céu depois do dilúvio, de acordo com uma das versões nativas. Outra narra que os primeiros raios de Sol incidiram sobre essa rocha quando o dilúvio acabou. E de uma caverna sob a rocha sagrada teria saído o primeiro casal, enviado para repovoar a terra. Foi então que Manco Capac recebeu o cetro de ouro para encontrar Cusco e iniciar a civilização andina. O rio principal que sai do lago, o Desaguadero, inicia seu curso a sudoeste. Leva as águas do Titicaca para um lago satélite, o Lago Poopó, situado a 260 quilômetros para o sul, na província boliviana de Oruro. Lá existe cobre e prata até a costa do Pacífico, na fronteira da Bolívia com o Chile. É no litoral norte do lago que a cavidade é cheia de água entre essas montanhas continua até encontrar terra seca, criando o vale, ou platô, onde está localizada Tiahuanaco. Em nenhum outro local do lago existe tal platô elevado. Em nenhum outro lugar existe uma laguna que se comunica com o resto do lago, tornando viável o transporte fluvial. Em nenhum outro local existe uma passagem entre as montanhas como ali, com um desfiladeiro que se abre em 3 lados, oferecendo uma vista do lago ao norte. E em nenhum outro lugar se encontram tantos metais valiosos como o ouro, prata, cobre, estanho. Tiahuanaco foi construída ali porque era o melhor local para cumprir sua função de capital metalúrgica do Novo Mundo. Todas as formas de grafar o nome Tiahuanaco, Tiahuanaco, Tiwanaku, Tianaco são apenas esforços para absorver a verdadeira pronúncia do nome como foi transmitido pela população local. O nome original, acreditamos, era Tipontoanaco, o lugar de Titi de Anaco, cidade de estanho. Nossa sugestão de que Anaco deriva do termo mesopotâmico que significa estanho, como metal conseguido pelos Nefilim, traça uma linha direta entre Tiahuanaco, o lago Titicaca, e o Oriente Médio. Existem evidências para apoiar essa ideia. O bronze acompanhou o despertar da civilização no Oriente Médio, tendo entrado em uso, após seu processamento metalúrgico, por volta de 3500 AC. Mas em 2600 AC, as reservas de estanho escassearam e quase terminaram. Repentinamente, em 2200 AC, novos suprimentos apareceram. Os Nefilim, de alguma forma, haviam encontrado os meios para resolver a crise do estanho e salvar a própria civilização que tinham oferecido ao homem. Como isso foi conseguido?
Vamos examinar alguns fatos. Cerca de 2200 AC, quando o suprimento de estanho melhorou abruptamente, um povo enigmático entrou em cena no Oriente Médio. Os vizinhos os chamavam cassitas coceanos para os gregos, mais tarde. Não existe explicação dos estudiosos para o nome. No entanto, nos lembra a palavra cassiterita, termo que existe desde a antiguidade para designar o minério de estanho. Isso implica no reconhecimento de que os cassitas eram o povo que podia prover o minério. Ou vinha de onde ele era encontrado. Plínio, o filósofo romano do primeiro século, escreveu que o estanho, chamado pelos gregos de cassíteros, era mais valioso do que o chumbo. Afirmou que era apreciado pelos gregos desde a Guerra de Troia. De fato, Homero se refere a ele como cassíteros. A Guerra de Troia ocorreu em 1300 AC, no extremo oeste da Ásia Menor, onde os gregos do Mediterrâneo entraram em contato com os hititas, ou talvez fossem parentes indo-europeus. Plínio escreve em sua História Naturalis: as lendas dizem que os homens procuravam cassíteros nas ilhas do Atlântico, que é transportado em barcos feitos de vime, coberto com couros costurados juntos. As ilhas que os gregos chamam de cassiteritas, em consequência da abundância de estanho, segundo ele, estão no Atlântico, em frente ao cabo chamado de Fim da Terra. São as 6 ilhas dos deuses, que alguns povos designaram como Ilhas de Blis. Trata-se de uma afirmação intrigante, pois os gregos aprenderam dos hititas tudo o que se referia a deuses como sendo os Nefilim, e ali temos um termo com todas as conotações de Enaco. A referência, entretanto, é geralmente considerada como sendo a Síria Islândica ao largo de Cornwall, uma vez que os fenícios atingiram essa parte das Ilhas Britânicas e ali encontraram estanho, no primeiro milênio AC. O profeta Ezequiel, contemporâneo dele, menciona especificamente o estanho como um dos metais que os fenícios de Tiro levavam em seus navios. As referências de Plínio e Ezequiel são as mais conhecidas, embora não sejam as únicas sobre as quais um bom número de autores modernos baseou suas teorias sobre o desembarque de fenícios no continente americano nessa época. A linha de raciocínio é a seguinte: depois dos assírios terminarem com a independência das cidades-estado fenícias no Mediterrâneo Oriental, no século IX AC, os fenícios fundaram um novo centro, Cartago, Quiret Adacha, cidade nova, no Mediterrâneo Ocidental, ao norte da África. Dessa nova base eles continuaram seu comércio com metais e passaram a atacar as tribos nativas para conseguir escravos. Em 600 AC, eles circunnavegaram a África à procura de ouro para o rei Nexo, do Egito, imitando assim uma façanha realizada pelo rei Salomão, 4 séculos antes. No ano 425 AC, sob a liderança de Ano, elejaram ao redor da África Ocidental, fundando postos avançados para a obtenção de ouro e captura de escravos. A expedição de Ano retornou incólume a Cartago, pois ele viveu para relatar sua viagem. Mas outros, antes ou depois dele, segundo algumas teorias, teriam sido desviados de seu curso de navegação por correntes marítimas no Atlântico, tendo ido parar na costa americana. Deixando de lado as descobertas mais especulativas de artefatos que apontam a presença de povos do Mediterrâneo na América do Norte, as evidências dessa presença na América Central e do Sul são mais reveladoras. Um dos poucos pesquisadores que arriscaram o pescoço nessa direção é o professor Cyrus H. Gordon, Before Columbus, antes de Colombo e Ridley's in History, Enigmas da História. Ele faz menção ao nome Brasil, associando-o com o termo semita Barzel, que significava ferro, dando, assim, crédito à chamada inscrição da Paraíba, que apareceu ao norte do Brasil, em 1872. Seu desaparecimento logo depois, as circunstâncias vagas da sua descoberta, induziram a maior parte dos acadêmicos a considerar o achado uma farsa, especialmente para não ter de aceitar uma ligação evidente entre o Velho Mundo e o Novo Mundo.
Mas Gordon, demonstrando coragem, discutiu a favor da autenticidade da inscrição, acreditando tratar-se de uma mensagem deixada pelo capitão de um navio fenício, separado do comboio por uma tempestade, que velejou para o Oriente Médio por volta de 534 AC. O dado comum a todos esses estudos é que, em primeiro lugar, a chegada na América foi acidental, resultado de um naufrágio ou de um desvio de curso provocado pelas correntes marítimas. Em segundo lugar, que isso teria ocorrido no primeiro milênio AC, mais provavelmente na metade do segundo milênio. Porém, estamos falando de uma época mais antiga, quase 2000 anos antes. Acreditamos, também, que a troca de mercadorias e pessoas entre o Velho e o Novo Mundo não foi acidental, e sim o resultado da intervenção deliberada dos deuses, os Nefilim. E certo que os cassitas não eram britânicos disfarçados. Registros do Oriente Médio localizam esse povo a leste da Suméria, onde atualmente fica o Ira. Eram relacionados aos hititas da Ásia Menor, assim como aos hurrianos, os horitas da Bíblia / o povo dos poços, que teriam servido de elo geográfico e cultural entre a Suméria, ao sul da Mesopotâmia, e os povos indo-europeus, ao norte. Eles e seus predecessores, inclusive os sumérios, podem ter atingido a América do Sul ao navegar para o oeste, ao redor da África, e através do Atlântico ter chegado ao Brasil, ou, então, navegando para leste, ao redor da Indochina, e do arquipélago de ilhas, pelo Pacífico, ter chegado ao Equador e Peru. Cada caminho exigiria um mapa de navegação e de rotas marítimas. Tais mapas, concluímos, existiram de fato. A suspeita de que mapas mais antigos estivessem nas mãos de navegadores europeus, começa com o próprio Colombo. Acredita-se, atualmente, que ele sabia onde ia, pois obteve de Paolo dei Pozzo Toscanelli, um astrônomo, matemático e geógrafo de Florença, na Itália, cópias das cartas e mapas que ele enviara em 1474 para a Igreja e a Corte de Lisboa. Toscanelli aconselhara os portugueses a tentar uma passagem para a Índia pelo oeste, ao invés de circundar a África. Abandonando séculos de dogmas geográficos petrificados, baseados no trabalho de Ptolomeu de Alexandria, século II DC, Toscanelli utilizou as ideias de estudiosos gregos pré-cristãos, como Hiparco e Eudoxo, de que a Terra era uma esfera, adotando as medidas e tamanhos determinados pelos filósofos gregos, muitos séculos antes. Descobriu a confirmação para essas ideias na própria Bíblia. No livro profético Esdras II, que fazia parte da Bíblia em sua primeira tradução latina, se falava claramente de um mundo redondo. Toscanelli aceitou tudo, porém calculou mal a largura do Atlântico. Ele também pensou que a Terra a 600 quilômetros a oeste das Ilhas Canárias era a ponta da Ásia. Foi onde Colombo encontrou terra, as ilhas que acreditou serem as Índias Ocidentais, um nome equivocado que permanece até hoje. Pesquisadores modernos estão convencidos de que o rei de Portugal possuía mapas que delineavam a costa atlântica da América do Sul por mais de 1.600 quilômetros para o leste, muito além das ilhas descobertas por Colombo. Essa suposição pode ser confirmada no compromisso assinado pelo Papa em maio de 1493. Ele traçava uma linha de demarcação entre as recém-descobertas ilhas espanholas, concedendo quaisquer terras a oeste para os espanhóis, e a leste, se houvesse, para os portugueses. Essa linha norte-sul seguia a 370 milhas, 595 quilômetros, a oeste das ilhas de Cabo Verde, exigida pelos portugueses, o que entregava a eles o Brasil, e grande parte do continente da América do Sul. Se ela, eventualmente, causou surpresa aos espanhóis, não provocou o mesmo nos portugueses, que se acredita estarem conscientes da existência desse continente. De fato, já foram encontrados muitos mapas existentes antes da primeira viagem de Colombo.
Alguns, como o mapa Mediciano, de 1351, ou o mapa Pizingi, de 1367, mostram o Japão como uma grande ilha no Atlântico Ocidental e, significativamente, uma ilha chamada Brasil, a meio caminho do Japão. Outros, ainda, continham contornos da América e da Antártica, um continente cujo relevo fora obscurecido pelo gelo, sugerindo, por mais incrível que possa parecer, terem sido desenhados com base em dados disponíveis quando não havia a calota de gelo. Esta conformação existiu logo depois do dilúvio, por volta de 11.000 AC, tendo durado um curto período de tempo subsequente. O mais conhecido, no entanto, é o mapa do almirante turco Piri Reis, que apresenta uma data muçulmana equivalente ao ano de 1513. As anotações do almirante diziam que este mapa se baseava nos de Colombo. Por muito tempo acreditou-se que os mapas europeus da Idade Média, assim como os mapas árabes, tinham por base a geografia de Ptolomeu. Estudos feitos na virada do século, porém, indicaram que os mapas europeus mais precisos, do século XIV, se baseavam na cartografia fenícia, especialmente nos da Marinha de Tiro, século II AC. Mas onde os fenícios conseguiram seus dados? C.H. Apgood, num de seus melhores estudos sobre o mapa de Piri Reis e de seus antecessores, Maps of the Ancient Sea Kings, mapas dos antigos reis do mar, concluiu que as evidências apresentadas pelos mapas antigos parecem sugerir a existência, em tempos remotos, de uma verdadeira civilização evoluída, mais adiantada, inclusive, que as da Grécia ou Roma e, nas ciências náuticas, à frente das da Europa do século XVIII. Ele reconheceu, porém, que antes delas todas existiu a civilização mesopotâmica, retroagindo a pelo menos 6.000 anos no passado. Mas certas representações nos mapas, tais como a Antártica, o intrigaram. Quem teria precedido os mesopotâmios? Os estudos de Apgood indicaram que, enquanto a maior parte dos mapas antigos mostram terras banhadas pelo Atlântico, o de Piri Reis mostra, corretamente, a costa sul-americana do Pacífico, incluindo a Cordilheira dos Andes e rios, como o Amazonas, desde 4 graus ao sul até cerca de 40, por exemplo, do Equador ao Peru até a metade do Chile. Surpreendentemente, ele descobriu que o contorno das montanhas indica que elas foram observadas do mar, de um navio postado ao largo da costa, e não inventadas. O litoral sul-americano do Pacífico apresentava tal detalhamento que a Península Paracas podia ser distinguida. Stuart Pigott, ao Exportes de um Estuary, nos umbrais da história, foi um dos primeiros a notar que o trecho da costa sul-americana do Pacífico também aparecia nas cópias europeias do mapa mundi de Ptolomeu. Entretanto, não aparecia como um continente depois de um vasto oceano, mas sim como terra mítica, uma terra mítica, estendendo-se desde a ponta sul da China, além de uma península chamada Quirsoneso de Ouro, Península do Ouro, até o sul, no continente que hoje chamamos de Antártica. Essa observação instigou o famoso arqueólogo sul-americano D.E. Grasso a fazer um estudo detalhado dos mapas antigos. Suas conclusões foram publicadas na obra La Representación de América em Mapas Romanos de Tempos de Cristo, a representação da América em mapas romanos dos tempos de Cristo. Como outros pesquisadores, ele concluiu que os mapas europeus da época dos descobrimentos se baseavam no de Ptolomeu, por sua vez baseado na cartografia e geografia da Marinha de Tiro e em informações anteriores. Os estudos de Grasso mostram que os contornos claros da costa ocidental desse apêndice chamado terra mítica concordavam com o relevo da costa sul-americana do Pacífico. Era ali que as lendas situavam as aterrissagens pré-históricas o tempo todo. As cópias europeias do mapa de Ptolomeu incluíam o nome Cattigara, identificando um lugar situado no meio da terra mítica.
Esta localização, escreve Graço, corresponde a de Lambayeque, o principal centro de processamento do ouro de todo o continente americano. Não é de surpreender que seja exatamente o local onde está a chave de Huantar, o centro pré-histórico de ouro, onde os olmecas africanos, os semitas barbados e os indo-europeus se encontraram. Será que os cassitas também desembarcaram ali, ou na Baía de Paracas, mais perto de Tiahuanaco? Os cassitas deixaram um rico legado de conhecimento sobre metalurgia, durante o terceiro e o segundo milênios AC. Seus artefatos incluíam numerosos objetos de ouro, prata e mesmo de ferro. Porém, o metal de sua preferência era o bronze, tornando os bronzes de Luristan um termo renomado entre os historiadores da arte e arqueólogos. Os cassitas decoravam seus artefatos, frequentemente, com imagens de seus deuses e heróis legendários, entre os quais o favorito era Gilgamesh lutando contra os leões. Inacreditavelmente, encontramos nos Andes temas e formas artísticas idênticas. Num estudo intitulado La Religión en el Antiguo Perú, a religião no Peru Antigo, Rebeca Carlon Cachete de Gerard menciona os deuses venerados pelos peruanos, representados em vasos de cerâmica encontrados no litoral norte central. A semelhança com os bronzes dos cassitas é impressionante. Em Chave de Huantar, onde foram encontradas estátuas com tipos hititas, também existem representações da cena de Gilgamesh e os leões. Quem quer que tenha vindo do Velho Mundo para contar e representar esta cena, fez o mesmo em Tiahuanaco. Entre os objetos de bronze achados no local, há uma placa de bronze, como a dos cassitas de Luristan, claramente representando o herói do Oriente Médio na mesma cena. Representações de anjos, os seres alados mensageiros dos deuses. O termo bíblico Mayashim, literalmente, quer dizer emissários, aparecem nos objetos artísticos de todos os povos antigos. A arte dos hititas é permeada de mensageiros alados. Incrivelmente, na Porta do Sol, eles ladeiam a divindade principal. É significativo o fato de que, ao reconstruir os eventos ocorridos nas Américas, na Antiguidade, em Chave de Huantar, onde acreditamos terem se reunido os reinos dos deuses de Teotihuacan e Tiahuanaco, vamos encontrar as feições olmecas no lugar das mesopotâmicas no painel dos deuses alados. Em Chave de Huantar, a divindade indo-europeia era o deus touro, um animal mítico para outros povos. Porém, embora o touro não existisse então na América do Sul, até ser trazido pelos espanhóis, alguns pesquisadores encontraram, em comunidades nativas perto de Puno, no lago Titicaca, e em Pucara, uma parada legendária na rota entre Viracocha e Cusco, a adoração pelo touro em cerimônias religiosas anteriores aos tempos da conquista. F. C. Spani, Lieux de Quit Precolombiens in Zeitschrift für Ethnologie, 1971. Em Tiahuanaco, ao sul dos Andes, esse deus era representado segurando um raio em uma das mãos e um cetro de metal na outra. Esta imagem aparece também em pedra, em cerâmicas e em tecidos. É uma combinação conhecida de símbolos do Oriente Médio, onde o deus chamado Ramã, o trovejador, entre os babilônios e assírios, Haddad, retumbante, entre os semitas ocidentais, Texud, soprador de vento, entre os hititas e cassitas, era representado em pé sobre um touro, o animal consagrado a ele, segurando uma ferramenta de metal numa mão e um raio forcado na outra. Os sumérios, de onde se originou o panteão do Velho Mundo, chamam esse deus de Haddad o Ishkur-se, aquele das montanhas distantes, e o representavam com uma ferramenta de metal e um raio forcado. Um dos epítetos para ele era Zabardibá, aquele que consegue o bronze e divide, uma pista elucidativa. Ele era o deus Rimac na costa sudoeste do Peru, Viracocha nos altiplanos andinos. Sua imagem com a ferramenta de metal em uma das mãos e o raio forcado na outra aparece por todos os lugares, e o símbolo de um raio se encontra em muitos monumentos.
pode até mesmo aparecer na forma de um touro, como foi encontrado a sudoeste do lago Titicaca por Ribeiro e von Tschudi. Os peritos que estudaram o nome de Viracocha em diversas variantes, concordam que seu componente significa Senhor/Supremo quem dá chuva/tempestade/raio 11 é fazedor/criador. Um hino inca o descreve como Deus que veio no trovão e nas nuvens de tempestade. Essas são quase as mesmas palavras pelas quais essa divindade, o deus da tempestade, era reverenciado na Mesopotâmia. O disco dourado de Cusco representa uma divindade com o revelador símbolo do raio forcado. Em alguma época naqueles tempos remotos, o deus Iskur/Texu/Viracocha colocou seu símbolo do raio forcado na encosta de uma montanha, na Baía de Paracas, para que todos o vissem do ar e do oceano. Exatamente naquela baía, identificada pelo grupo de Apgood no mapa de Piri Reis como a baía que servira de porto aos navios que levavam o estanho e o bronze de Tiahuanaco para o Velho Mundo. O símbolo proclamava: "Este é o reino do Deus da tempestade." Como afirma o livro de Jó, existe realmente uma terra de onde vêm os lingotes, cujo subsolo está revolto em fogo, um lugar tão alto entre as montanhas, que mesmo um abutre não conhece o seu caminho, e os olhos de um falcão não o distinguem. Era terra onde os deuses, que providenciaram os metais vitais ao homem, colocaram sua mão no granito, reviraram as montanhas até as raízes, e cortaram galerias através das pedras.